Começa agora o Câmara Online e você acompanha um resumão de tudo que aconteceu na 36ª sessão da Câmara Municipal aqui de São Caetano. Nós conversamos com o vereador Fábio Palácio e ele falou um pouco sobre a LOA, que foi discutida em sessão extraordinária na segunda-feira, dia 16. Palácio, como que foi a reunião do LOA, a sessão extraordinária que aconteceu na segunda-feira aqui na Câmara? Olha, pela primeira vez nós tivemos a presença do secretário de Fazenda do município, que é o senhor Jorge Alano. Poucos conheciam, eu tive a oportunidade de conhecê-lo uma única vez numa audiência pública que a Prefeitura fez no DAI, falando sobre a lei orçamentária, e ele esteve presente aqui, tirando várias dúvidas a respeito do orçamento. A nossa impressão em relação ao posicionamento do secretário, ele fez uma apresentação bem detalhada, com muitas informações que eram importantes serem detalhadas com relação ao orçamento, mas no momento da resposta aos vereadores, dos questionamentos que foram feitos, pouco se acrescentou às dúvidas que buscavam ser sanadas. Havia uma discussão superficial dos problemas, uma questão muito mais conceitual, teórica, e boa parte das dúvidas dos vereadores em relação aos pontos que foram questionados persistiram e continuam num debate que deve se evoluir no momento em que a lei orçamentária entrar em debate nesta Casa de Leis. Quais são os próximos procedimentos, então? O tema vai vir aqui para uma sessão extraordinária e vai ser discutido com os vereadores. Sim, a lei orçamentária hoje, ela passa pelo prazo regimental da Comissão de Finanças e Orçamento. Infelizmente, ela foi mandada muito em cima da hora, a Câmara, para fazer toda a sua análise que o regimento interno garante nos seus prazos, fará com que a lei orçamentária seja votada pós o prazo definido pela lei orgânica do município, que é até o final de novembro. Ela vai avançar as suas discussões até dezembro, devido ao envio da lei de maneira muito em cima da hora pela Prefeitura. Nós entendemos que há uma boa falta de planejamento no orçamento municipal. Nós não conseguimos entender a maneira como a Prefeitura está dimensionando a sua arrecadação de recursos e, consequentemente, a destinação das despesas. Há um problema sério no orçamento municipal em que há uma queda muito acentuada de todas as receitas que são geradas pelo desenvolvimento econômico da cidade, pela eficiência das suas empresas, das suas indústrias. O ICMS cai ano a ano, o ISS representa cada vez menos no bolo orçamentário e, em compensação, o IPTU representa cada vez mais no orçamento do município. O aumento do IPTU ano a ano tem sido o pilar que suporta o orçamento da cidade. O orçamento vai crescer em 7% e o IPTU quase em 10%. Em compensação, há uma retração do recebimento de ICMS, e não devido à crise, porque o ICMS é pago somente 2 anos após o valor apurado, e há 2 anos atrás a crise apenas se anunciava, apenas se iniciava, mas há um problema de desenvolvimento econômico do município, em que as arrecadações do setor produtivo diminuem e o orçamento é sustentado pelo aumento constante do IPTU. Por isso, do meu voto contrário, e a necessidade da elaboração de políticas públicas para atrair empresas para a cidade, garantindo a manutenção dos empregos na cidade e resolvendo uma série de outros problemas decorrentes desse desenvolvimento econômico freado que existe em São Caetano. Já sobre os números discutidos na LDO, houve alguma mudança na LOA? Os números, houveram alguma mudança entre os números? Houve uma pequena alteração. O orçamento previsto para 2016 na LDO era de 1.244 milhões e ele subiu para 1.271 milhões, em decorrências à possibilidade de repatriação de recebimento de valores que estavam em depósitos como garantia de pagamentos de precatórios e outras questões que foram recalculadas, e aumentou o orçamento municipal. Durante a sessão, 6 projetos foram votados pelos vereadores. Ainda na mesma sessão, foi aprovado o projeto que concede licença à vereadora professora Magali por 12 dias. Doutor Éder, qual a sua opinião sobre a terceirização de serviços feita pela Prefeitura? Isso aumenta o gasto? Na verdade, esse é um fato que foi consumado há muito tempo, gasto
exorbitante com a terceirização. Nós, em São Caetano do Sul, temos há quase 30 anos um processo de terceirizar, um procedimento de terceirizar os serviços da cidade de São Caetano do Sul. Isto gera um custo muito enorme e é contrário aos dispositivos do Tribunal de Contas, e o Ministério Público também tem acompanhado esse tanto exagerado de terceirização que tem na cidade de São Caetano do Sul. Então, o governo Paulo Pinheiro, cumprindo o dever de fazer as coisas de acordo com a lei, vai institucionalizar e vai materializar um sistema que é o mais correto, que é fazer os concursos, e aí a pessoa que tem aptidões, que tem história, que tem diplomas, que preenche os requisitos, então por mérito ela vai exercer e não por exercer o seu trabalho, ganhar o seu dinheirinho, o seu ganha-pão. E não aqueles que têm amizade, têm padrinho, têm QI, né? Quem indica, isso não é correto e isso vai acabar em São Caetano do Sul com esse trabalho que o Paulo Pinheiro determinou que seja feito pela administração de São Caetano do Sul. Agora quero ressaltar que isto vem há mais de 30 anos. E nós, da ASEAN, Associação São Caetanense Emília Alfredo Manganotti, nós presidimos essa associação sem fins lucrativos e que tem como escopo essa associação, como fundamento, buscar a transparência das coisas públicas. E há mais de 10 anos nós estamos sustentando essas teses em relação a não terceirizar e sim fazer os concursos. Trabalhos que eu digo promovendo perante a justiça, perante o Poder Judiciário, interpelações, ação civil pública, ação popular, para que isso não viesse mais a acontecer em São Caetano. Mas como uma andorinha só não faz verão, precisou mesmo o povo eleger Paulo Pinheiro, a fim de que ele determinasse aquilo que é de bom senso, para não destruir os cofres públicos, como fez a administração passada do senhor José Aurico Júnior. As irregularidades oriundas da terceirização não é um problema do senhor Paulo Pinheiro. É uma situação que ele tem que resolver, porque o Ministério Público, senhora Presidente, o Ministério Público e o Tribunal de Contas tem de maneira, assim, até violenta, sustentado que isto precisa acabar em São Caetano do Sul. E eu quero rememorar o seguinte: desde quando a terceirização aumenta os gastos em São Caetano? Há mais de 30 anos. Por coincidência, o período em que o PTB administrou essa cidade. Não é, senhor José Aurico? Por que falo isso, senhoras? Porque em 2007, a ASEAN, a associação que nós presidimos, ingressou com representação junto ao Ministério Público para discutir as irregularidades na terceirização. Em junho de 2011, também a ASEAN protocolizou o requerimento de informações da Prefeitura Municipal e da USCS, do DAI, sobre a quantidade de funcionários que recebem valores e vencimentos da Prefeitura. É óbvio que nenhuma dessas questionamentos foram respondidos pelo senhor José Aurico Júnior, porque o governo dele, além de deixar a dívida, deixou para nós também uma caixa preta que nós não conseguimos, mesmo tendo a lei de informação, de direito à informação do cidadão, também nada foi respondido. Ainda em 2011, também nós entramos a ASEAN com uma ação na Justiça, ação popular, que tramitou na terceira vara, processo 180/2011, contra José Aurico Júnior, que tinha por objetivo rever todas as contratações de 408 servidores públicos que foram contratados em 2006 sem concurso público. Ademais, também movimentamos ação contra a senhora Regina Maura Zettoni, que tinha por objetivo rever todas as contratações de 118 servidores públicos da cidade. Louvado seja aqueles que vão de encontro ao que o Ministério Público está pedindo, especialmente o Tribunal de Contas, para que não aconteça mais em São Caetano do Sul uma administração, para concluir, senhora Presidente, uma administração que venha a falhar porque não tem recursos públicos. Parabéns, senhor Paulo Pinheiro, prefeito Paulo Pinheiro, com esta iniciativa de fazer os concursos. Com relação à indicação que o senhor fez sobre os automóveis que foram retirados das ruas, como que está esse projeto? Muito bem, nós temos esse projeto já, ele foi apresentado e aí o Executivo entendeu numa relação com o Legislativo, comigo, de que ia aperfeiçoar o nosso projeto e retirar, porque precisa encontrar o local para colocar, para não criar mais dificuldade do que solução.
Então nós estamos aguardando o prefeito enviar um projeto nesse sentido, mas a indicação é nossa, porque é um absurdo ter em São Caetano do Sul, cidade que se diz de primeiro mundo, tanto automóvel parado nas ruas de São Caetano do Sul. Agora não é veículos no sentido de estar parado, não. São veículos que estão estacionados há anos, está lá tudo apodrecendo, tem problema de ferrugem, o problema de tétano para as crianças, que a frequência ou marginais usam para drogas. Então, é um absurdo isso. E espero que, o mais rápido possível, o Executivo mande um projeto de lei, tendo lugar para colocar os carros. Mas nós já tivemos, andando pela cidade, nós filmamos, passamos por prefeito e muitos carros, assim como na Avenida Goiás, foram retirados aqui de São Caetano. Câmara Online fica por aqui. Até as próximas edições.